Boa tarde, alunos do T3 do Ensino Médio de Canas. Eu sou o professor Sávio, estou dando aula de matemática para vocês e hoje eu vou fazer o comentário da atividade 1 que eu passei, para vocês e pedi que fosse entregue até o dia 28 de agosto, mas como tem entrado aluno recentemente, a gente está repostando as atividades para que eles também possam ter a oportunidade e a chance de fazer as atividades. Tudo bem? Então eu peço que vocês acompanhem. Vou explicar um item de cada exercício da atividade 1. Essa atividade foi passada para vocês no dia 12 de agosto e eu tinha dado o prazo até o dia 27/8, tá? Então, quem ainda não fez essa atividade, presta atenção na explicação, tá? De cada item, para que vocês tenham a oportunidade de resolver o exercício. O primeiro exercício, ele pede para você efetuar operações indicadas de adição e subtração com denominadores iguais. Então, seguindo o exemplo da letra A, eu vou pegar um exemplo similar para que a gente possa resolver aqui, tá? No próprio exemplo que a gente tem, ele passa a seguinte adição: 7/3 mais 9/3 menos 3/3. Então, quando a gente tem adição ou subtração de frações com os mesmos denominadores, o que diz a regra? Ela diz assim: você pega, aqui tem 3 frações, então você copia numa fração só, repete o denominador e faz a soma e a subtração das operações indicadas. E, de preferência, para não se confundir, faz na ordem que aparecem as operações. Então, vou fazer primeiro a soma, 7 mais 9, 16. Vou dar o passo seguinte, 16 menos 3. Copiei o menos 3, por quê? Eu só usei a adição, não fiz ainda a subtração. E repito o denominador. E no último passo, eu executo a subtração, 16 menos 3, 13/3. Ok? Já o exercício 2 pede para você fazer a soma ou subtração de frações onde os denominadores são diferentes. Então, existe uma técnica toda própria para que você possa fazer essa soma ou essa subtração de frações com denominadores diferentes. Vou pegar um exemplo aqui do lado, tá? Nós temos o seguinte exemplo. Tenho 2/3 mais 3/4. Se eu não tivesse o conhecimento da técnica de somar ou subtrair frações de denominadores diferentes, eu poderia enganosamente somar os denominadores, 4 mais 3, 7, e somar os numeradores. Mas não existe essa técnica. Uma das formas de você resolver essa soma é você trabalhar com frações equivalentes. Vamos pegar a fração 2/3 e vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4, multiplicar por 5, e vamos fazer o mesmo com a segunda fração, tá? Nós só vamos parar a multiplicação quando a gente encontrar
tanto para a fração 2/3 quanto para a fração 3/4, uma fração equivalente que tenha o mesmo denominador, tanto para uma quanto para outra. Então vamos lá. Multiplicando por 1 é ela mesma. Multiplicando por 2, então vai ficar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Multiplicando por 3, sempre a primeira fração que eu vou multiplicar. Então, multiplica ela inteira por 2, multiplica ela inteira por 3, multiplica ela inteira por 4 e assim sucessivamente. Então, 2, agora aqui, né? Vou colocar aqui assim, ó, vezes 2. Agora eu vou fazer aqui, ó, vezes 3. Tanto em cima quanto embaixo. Então vai ficar a próxima. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Próxima, vou multiplicar por, agora, 4. Então vai ser 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Dou um tempo, vou multiplicar a fração de baixo para ver se eu já vou conseguir achar as frações equivalentes de mesmo denominador. Então vamos lá. Multiplica por 2 o numerador e o denominador. Então vai ser 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 8 não tem igual, então continuo. Agora multiplica por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Opa, acabei de encontrar aqui duas frações que têm o mesmo denominador. Então, quando acontecer isso, eu paro as minhas multiplicações de frações equivalentes e pego quem é a fração equivalente correspondente a 2/3. Vai ser aqui 8 dozeavos. Quem é a fração equivalente a 3/4 com o mesmo denominador? 9 dozeavos. Então, no lugar de 2/3, eu ponho 8 dozeavos. E no lugar de 3/4, eu ponho 9 dozeavos. Aí fica assim, 8 dozeavos mais 9 dozeavos. Aí eu volto naquela regra aonde os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, o que eu faço? Eu repito o denominador e faço a operação que ele está mandando ali com os numeradores, no caso a soma. Aí eu somo. 8 mais 9, 17. E repito o denominador. Então, resposta, 17 dozeavos. No exercício 2, na letra A, vamos fazer junto o primeiro, né, a primeira soma. Nós temos aí a fração 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Então, colocando aqui do lado, vai ficar na letra A, exercício 2, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fração 1 sobre 2 e vou construir os equivalentes dela. E vou fazer a mesma coisa com a fração 1 sobre 3. E eu só vou parar quando eu encontrar uma fração onde os denominadores são iguais, tanto para 1 sobre 2 quanto para 1 sobre 3. Então eu vou multiplicar a fração por 2, por 3, por 4 e vou na sequência, tá? Na tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Na tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Agora, na fração 1/3.
Tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vejam vocês que eu já posso parar aqui, porque já encontrei as duas frações que têm o mesmo denominador. Então, no lugar de 1 sobre 2, eu vou colocar 3 sextos. Então, vai ficar aqui, ó, 3 sextos. Mas, no lugar de 1 terço, eu vou colocar 2 sextos. Então, vai ficar 2 sextos. Agora eu aplico a regra de denominadores iguais. Repete o denominador e soma os numeradores. Então, 1 meio mais 1 terço vai ser igual a 3 mais 2, 5 sextos. Tudo bem?